trazer um troféu pra você. Sinceramente, velho. Pô, mas que sacanagem, cara. Isso aí deve ficar entalado até hoje, hein? O mais triste, né, é que teve uma conspiração, né? Uma conspiração. Uma conspiração. Mas isso aí também tem muito patrocinador, né, cara? Tem muito dinheiro no meio, né? Pô, mas é uma competição. Título, né? De é competição, tem um nome. Jovem, de um sonho que sonhou em estar lá, nunca imaginou estar disputando um título. E que ganhou, e que venceu, e de repente as coisas são mudadas de uma maneira que não faz parte do esporte. Então, pra mim, isso é o maior ponto. Eu imagino que depois do ano seguinte você tava que sair entalado. 2009. E ainda sofre aquele acidente. Na Hungria? Foi na Hungria em 2009. Põe o acidente aí. Caramba. Foi uma mola do carro. Uma mola. O Galvão achou que era uma porca. Não, Galvão, não era uma porca. Uma porca é isso aqui, ó. Isso aqui. Tá louco? É diferente, um pouco diferente. E foi uma mola que saiu. Foi uma mola que caiu, né, do carro do Rubinho, que estava na minha frente. Era do carro Era na classificação, não era na corrida. E eu já estava fazendo a volta indo pro box. Eu já estava, não numa volta rápida, eu já tinha acabado a minha volta de classificação. E aí voou... Cicatriz aqui? Cicatriz. Aqui, ó, pode dar um zoom. Olha o capacete. A mola varou o capacete. Peraí, velho. Olha isso. Olha, tá aí, ó, cicatriz aqui, ó. Tá aqui, ó. Cicatriz aqui, ó. Peraí que eu vou pintar ela pra vocês verem melhor. Não, acho que deu pra ver, né? Não precisa. Deu pra ver. Tá bem, desculpa. E aí? E aí eu apaguei, né? Você não lembra de nada? Eu apaguei, eu entrei e até é engraçado porque quando você vê, né, a hora que a mola bate, né, na minha cabeça, a gente, na Fórmula 1, você acelera com o pé direito e freia com o pé esquerdo. E aí eu tive, a hora que eu apaguei e eu estiquei as duas pernas assim, aí fiquei acelerando e freando. Então até freiei um pouco, ajudou pra me bater ainda mais forte do que eu deveria ter batido. Você apertou o freio. E aí eu apaguei, não lembro de nada. Depois eu acordei. Lembra da mola vindo? Não Nada. Qual a última lembrança? A última lembrança foi na última volta que eu tava fazendo, antes de completando a volta, né? Quando eu acabei a volta de classificação, eu ainda lembro daquilo. E aí, logo em seguida, aconteceu e eu apaguei. E hoje, quando você se olha no espelho todo dia, você fala, maldito... Eu acho que eu tenho que agradecer, né? Pelo que aconteceu, porque eu tive muita sorte, muito. Muita gente fala, pô, mas foi pegar uma mola, você teve muito azar. Eu tive muita sorte, porque no final... eu poderia não estar mais aqui. Pra atravessar o capacete é basicamente um tiro. Alguns milímetros para um lado eu teria ficado cego, alguns milímetros para o outro lado. E como é que não afetou o carro do Barrichello? Não, caiu na parte traseira do carro tem um amortecedor, né? E na Fórmula 1 tem que eles falam de um terceiro amortecedor. E tem uma mola que caiu do carro dele, caiu na parte traseira do carro dele e foi pingando no asfalto. Acho que bateu em alguma pedra, em alguma coisa, e voltou. A hora que voltou, eu tava vindo. E eu não lembro se eu vi a mola, se eu não vi. Você acordou aonde? No hospital. Depois da cirurgia? Eles me puseram em coma induzido. Só depois da cirurgia? Mas alguns dias depois, né? Eu fiquei 3 dias em coma, induzido. E aí eu acordei. Chegou no osso? Chegou. Perdi todo esse osso aqui da minha testa, perdi você todo. Perdeu o osso? A cirurgia que eu tive lá na Hungria foi pra tirar todo o osso que a gente tem aqui, que eu tenho na testa. Você tomou um tiro? Praticamente. Porque atravessou o capacete, entrou no osso, foi um tiro que você tomou na cabeça. E você viu se quando a mola bateu, ela fez... Deve ter feito, viu? Muito bom mesmo. Muito bom. Deve ter feito, com certeza. Boa observação. E ficou, acho que um tempão. A conversa tá boa com o Felipe, mas eu vou fazer um intervalo rápido. A gente volta já, não sai daí.
Massa! Posso fazer uma pergunta pra ele? Claro. De alguma forma, isso afetou o teu jeito de dirigir depois? Não, Não? dirigir... Muita gente já perguntou isso, né? Porque... Ah, você nunca pergunta nada, hein? Quando Não, você não. pergunta, todo Mas mundo é já boa. perguntou. Mas é que eu nunca ouvi a resposta. Puxa É porque vida. é até um jeito também um pouco negativo, né? No sentido de, tipo, depois do meu acidente eu não venci. Me tiraram uma vitória também, né, na Fórmula 1, mas eu não venci mais nenhuma corrida. E, logicamente, eu sempre tive, né, perguntas, né, de jornalistas dizendo: você acha que o acidente te tirou alguma performance? Tirou? Mudou alguma coisa? Pra mim, não. Pra mim, o jeito que eu entro no carro, tudo que eu faço, o pensamento, pra mim não mudou o jeito que era antes, pelo menos. Mas você perde, você demorou um tempo pra se recuperar, pra voltar. Demorou isso, logicamente, a recuperação foi longa. Uma foi... coisa é você tá anos aquecido, de repente você para, você desaquece e você vai ter que voltar à continuidade. Mas, se, tipo assim, da minha sensação, medo, não tive medo depois de entrar no carro. O jeito de pensar, o jeito de correr, o jeito de largar, o jeito... Você perdeu uma sequência que você tava interaquecido, né? Isso eu não senti, né? Tipo, pessoalmente. Agora, o que mudou realmente é que eu dou muito mais valor à vida. Porque a gente nunca acha que vai acontecer um acidente grave assim, né, com a gente. E depois que acontece algo que você vê que está lá de medo, talvez você não esteja mais aqui. Você aprende a valorizar, você dá valor para outras coisas. Então, se isso mudou alguma coisa ou não consigo Hoje, dizer. quando as crianças te dão autógrafo, você fala: ah, eu tenho mais o que fazer, a vida é curta, sai. Vai ver, foi isso que o Senna fez, não? Ô, você aqui, ó, quando você pôs a placa, você não pensou em pôr um negócio por fora, igual o Canon do Mortal Kombat? Pô, ficaria legal, velho. Poria um respeito. Ia ficar doido. Massa! O Massa passaria. Felipe, Massa! Não seria demais, velho? Fatality. Vamos ver, você foi... A sua despedida aqui no Brasil foi emocionante. Aliás, antes de eu falar dela, eu quero falar mais uma coisa do coma. Quando você acorda do coma, você acorda com a sensação de descansado? Você fala: ah, dormi bastante. Qual é a sensação? Eu não lembro também, quando eu acordei. Não? Não. Eu lembro alguns dias depois. Eu tava meio pra lá também. Você lembra do hospital? Eu lembro do hospital, mas mais no final, assim, não no começo, quando eu acordei. Eu acordava, eu dormia. E é muito louco, porque tem umas histórias no hospital que, tipo, às vezes eu tava deitado na cama, aí quem conta também essa história, o filho do Galvão, o Popó Bueno, é muito meu amigo. E ele tava lá, né? Fui lá me visitar junto com a minha família, né? Tava a Rafaela, minha esposa, tava o Dudu, meu irmão, que tá aqui também. Ele não gosta de aparecer, mas se você quiser depois eu mostrar ele. Ah, ele não gosta de aparecer. Não. Cadê? Não, ele falou que não Ele falou gosta de que tem aparecer. vergonha. Tem vergonha. É. E aí... Mostra só pra sacanear Mostra, um pouquinho. mostra. Aê! Aê! Tá bom. E aí tem uma história onde eu tava deitado, né, na cama e de repente eu acordava, eu olhava, eu sentava, levantava, dava uma volta na cama, deitava e dormia de novo. Outra história, eu levantava, ia lá, dava um abraço no meu pai, voltava e deitava de novo. Então tem algumas coisas que aconteceu. Você levantava, dava uma volta, daí levantava, parava no box. Parava no box e voltava. Então tava meio... né? Meio estranho. Mas voltou no com começo. tudo. Aí depois... A sua despedida foi emocionante aqui, vamos lembrar. Isso aí, mano. História. Chegou a... Felipe Massa é a história do nosso automobilismo, pô. Você, pô, outro dia eu fui no seu bar lá, é o Bife Bar. Restaurante, Eu vou lá né? direto. Você vai? Jura? Vou, juro. Que legal. Você gosta? Eu adoro, cara. Vou lá direto. Tem um novo agora, tem um restaurante Abriu do chinês. lado. É, o Song Ki. Esse eu não vi ainda. Tem que ir Quando lá. a última vez que eu fui lá, o pessoal falou: e o Massa tá abrindo aqui do lado. É um restaurante chinês, asiático aqui do lado, cara. É bom lá? É bom. Bife O Bar. Bife Bar, na verdade, pô... Posso só mandar uma... Manda. dizer antes? Manda. Que, pô, foi uma emoção, né? Todos esses vídeos que vocês mostraram aqui. E, pô, o Galvão, ele traz algo diferente Com certeza. na Com emoção. certeza. Então, eu queria mandar um abraço, porque é muito emocionante ver esses vídeos com ele falando. Um abraço pro Galvão, viu? Você é amigo do Galvão, você gosta do Galvão, né?
Galvão é legal, o Galvão é gente boa com você. Ele é. Você tem consideração pelo Galvão? Tenho. O Galvão te considera. E a gente sacaneia ele. É? Mas o Galvão te considera. Vai querer dar um vinho pra mim? Vou pedir. Galvão, É. dá um vinho pro Danilo Vai dar um aqui. vinho pra mim. Aliás, eu falei do seu bife bar aqui. Será que você não me arruma um bife de graça um Arrumo, dia que você for lá de novo? lógico. Eu vou Vamos lá, avisar. Vamos junto. Em breve eu vou lá. Vamos. Porque eu tô falando do bife bar aqui. Só libera um bifinho pra mim lá um Tá dia. Lá. liberado. Tá bom? Ô, Massa, liga pro Galvão aí pra nós pegar uns vinhos com ele. Não, depois o Massa pede um vinho do Galvão. Olha, a conversa tá boa, mas eu tenho que ir pro intervalo de novo. A gente volta já já. Não sai daí. Estamos de volta com Felipe Massa. Pô, agora você é embaixador de uma marca de relógio, né? Faz tempo já. É? Qual que é? Deixa eu ver, é esse aí que você tá aí? Aliás, o relógio foi citado numa série, põe aí, ó. The Richard Mille Felipe Massa automatic chronograph with a signature rose gold and titanium skeleton and flyback function goes for upwards of $225,000. I hadn't seen Brad wear this in years, which meant he probably wouldn't miss it. He may have already forgotten. Isso é uma série que tá na Apple+. Você é embaixador do relógio desde quando? Fazem 21 anos. 21 anos. Esse relógio aqui, ele é europeu. É, ele é suíço. Relógio suíço. Bom, se é relógio e é suíço, então é sinônimo que é um dos melhores relógios do mundo, né? E é Você vai pedir o relógio também? Não, velho, jamais. Esse relógio aqui, eu não vou ter o coragem de pedir, que é caro. Quanto que é um relógio desse? Ah, esse relógio aí. Enemy contact. É caro. Bem caro. É. Não vou pedir. Não vou pedir. Vamos começar agora. Não vou pedir, mas também posso não devolver. Também posso não devolver. Vamos fazer o seguinte, vamos começar agora é a hora do Extor Show. É o quadro do programa onde a gente constrange o convidado a fazer algo mediante ameaça. Caramba. No programa de hoje, o Felipe Massa vai responder um quiz sobre a vida e carreira dele. Se ele acertar todas, eu devolvo esse belíssimo Richard Mille. Se ele perder, eu não vou devolver. Vai ser destinado para uma instituição de caridade. É uma ONG Em Santo André. destinada a pagar os meus processos, tá bom? Começou agora o Extor Show! Eu vou deixar aqui na minha mão esse belíssimo Richard Mille. É o nome dessa Richard marca. Mille. Eu tô querendo falar inglês, mas é suíço. É Richard Mille, tá bom? Como é que você virou embaixador? Ah, é uma história muito bacana. É uma honra pra eles ter um cara do seu calibre dirigindo, usando esse relógio, hein? Na verdade, a Richard Mille é uma marca nova. Eles começaram em 2002. E em 2004 era o meu segundo ano na Fórmula 1. Eu tava na Sauber e tá meio apertado esse pulso aí pra você. Não, cara. Nem entra no braço Entra dele. aqui, ó. E aí, a gente estava atrás de uma empresa patrocinadora, né, de relógio, que tem muito a ver, né, o relógio com o automobilismo, material que é usado no Fórmula 1. Carro, relógio... Precisão. É o James Bond, cara. Então, e aí a gente foi atrás e o meu empresário na época, o Nicholas Todd, ele estava vendo uma revista e ele viu uma foto de um relógio Richard Mille. Aí ele achou legal, viu um telefone embaixo e ligou. Aí estava conversando com uma pessoa lá da Richard Mille e a pessoa disse, o Richard Mille está aqui, você quer conversar com ele? O Richard em pessoa? Em pessoa. E aí foi assim, aí eu tô conversando com o Richard Mille é apaixonado por automobilismo, falou que me conhecia, falou que tinha maior interesse em me patrocinar, mas que naquele momento eles não tinham grana. Estava no começo da empresa, eles estavam investindo na empresa, eles não tinham grana, mas que ele queria fazer alguma coisa comigo sim, que ele adorava a Fórmula 1. E aí ele voltou a ligar e falou, eu tô fazendo um relógio novo, que era na época era o RM06, que era o turbilhão mais leve do mundo, que eles estavam construindo.
E aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, eu dou esse relógio pro Felipe, né? E o Felipe, a única coisa que eu peço é que ele tem que correr com o relógio, usar o relógio no pulso, correndo na Fórmula 1. Esse é o meu marketing, onde você mostra que você pode fazer tudo aquilo que você quiser com o relógio. E aí você vira um embaixador. E aí eu aceitei. Falei, vamos. O Nicolas perguntou o que você acha, eu falei, vamos embora, vamos. E aí eu fui o primeiro embaixador da marca. Que legal. Depois de alguns anos, eles assinaram com o Nadal. O Nadal é embaixador até hoje também, o Rafael Nadal. E ele sempre jogou com o relógio no braço também, no pulso. Demais. E então foi muito bom, porque depois de um ano... isso era final de 2004, e em 2006 eu fui para a Ferrari. E eu guiava com o relógio no pulso, mostrava... E dali para frente, sem dúvida, foi uma importância muito grande para a marca também, um crescimento muito grande, muito maior, né, daquilo que... E hoje, daquilo que, né, tanto eu como, né, eles imaginavam, hoje Demais.